vocês tratam, mas qual é que é? Como é que funciona isso? Como é que a paciente ficou depois? Como é que foi esse pós? Foi dolorido? Ficou roxo? Ela ficou boa depois ou só ficou boa na hora da foto? E, enfim, a Tainá está aqui para dar um depoimento. É uma paciente, bom, ela, quando ela participou da Essência do Injetor, que a gente fez a Live Injection, ela foi uma paciente que me fez chorar especificamente, porque, enfim, ela deu um relato, né, um depoimento muito marcante pra gente. E eu acho que, por que a gente trouxe a Tainá? Na verdade, porque nesse momento, né, assim, eu comento que nesse momento de pandemia, eu acho que nós que fazemos dermatologia, tanto a doença como a estética, a gente passou às vezes por um momento de questionamento, né, e você fala assim, meu Deus do céu, a gente está no meio de uma pandemia e eu estou fazendo cosmiatria, eu estou fazendo estética, qual que é o significado disso? Né? E eu acho que a Tainá é a paciente que encarna a nossa missão dentro da cosmiatria como médico injetor, porque realmente eu queria que ela falasse, ela vai falar do jeito dela, com as palavras dela, do que esse procedimento significou para ela. Tainá, todo seu. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de dizer que é uma honra ser um dos casos, né, apresentados num curso tão único e de tantos profissionais de excelência aqui conosco. E agora, enquanto paciente, compartilhar um pouquinho da minha vivência com vocês, né? Desde que eu iniciei o meu acompanhamento com a doutora Silvia, eu percebi que nas mãos dela eu poderia recomeçar a minha história, né? Recomeçar nas mãos dela porque, enquanto paciente, eu poderia entrar em contato com a minha autoestima que andava muito abandonada. E foi nas mãos dela que, através do curso Cosmiatria, eu tive essa oportunidade, porque é um trabalho, né, que vem de dentro para fora. Apesar de vocês atuarem no nosso externo, o alcance disso é muito maior, né? O alcance disso, ele tem poder de ressignificar feridas antigas, de curar, né, visões que contaram sobre nós, visões que muitas vezes a nossa autocrítica insistiu em nos depreciar. Então, essa vivência no Cosmiatria, esse antes e depois que vocês claramente veem aqui, ó, esse antes e depois que vocês claramente veem aqui, ele é resultado dessa parceria, dessa confiança, dessa credibilidade, é resultado de médicos comprometidos que a cada consulta insistem em nos relembrar que temos potencial, que podemos ter um resgate do amor próprio. Amor que vocês nos acolhem, nos relembram nas consultas, né? E que transformam as nossas vidas positivamente. É nas mãos de vocês que nós, pacientes, podemos reescrever histórias muito mais felizes. Obrigada. Bom, gente, eu acho que, assim, a gente não tem que falar da missão que a gente tem aqui. E, assim, essa é uma missão muito importante. E para conseguir entregar essa missão, a gente precisa estar capacitado para isso. A gente só consegue entregar resultados com maestria, com estudo, com dedicação, e é para isso que a gente está aqui. Então, para formar médicos melhores, capazes de realmente mudar a vida de um paciente. Tainá, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora. Eu consegui me controlar dessa vez, o olho marejou, mas eu segurei a parada. E acabar com a maquiagem, você não faz uma chavada. Ó, tava o Marcel e o Marcelo ali. Ela vai chorar. Olha, eu não chorei, mas chegou perto. Tainá, Tainá, você é muito muito querida, obrigada. Tainá. Obrigada. A Tainá não saiu nenhuma lágrima no dia da injeção ao vivo, hein? Nenhuma lágrima. Nem parecia que doía, pois é. Ada, foi brilhante. Obrigada, gente. Foi uma Muito delícia, obrigada. uma delícia a Obrigada, sua Ada, explanação, o jeito como você organiza, o jeito como você passa esse tipo de informação para os residentes. Mais uma vez, obrigado. Eu Espero acho que isso... todo mundo tenha também aproveitado esse tipo de abordagem. Eu acho que esse evento, a gente atingiu 1000 pessoas e estamos mantendo 1000 pessoas. Olha que delícia, obrigado. Ninguém
deixou a gente até agora. Obrigada. Olha isso que maravilha. Significa que a gente está mantendo o interesse de todo mundo e passando conhecimento com qualidade, não é isso, Silvia? Bom, e a Ada trouxe um conceito muito importante, que é uma coisa simples que todo mundo pode fazer no consultório, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam tensas, porque existem tantas técnicas de abordagem, né, de avaliação do rosto. Silvia, mas eu tenho que usar um paquímetro toda vez que eu avalio um rosto? Não, gente. Se você dividir em terços horizontais e quintos verticais, você já tem uma avaliação muito bacana, muito precisa, sem nenhum aparelho. Então, é um conceito maravilhoso, simples, que a Ada trouxe com muita didática pra gente. Olha, eu quero dar prosseguimento, eu sei que está todo mundo falando, já está quase acabando, mas última discussão de caso vai ser especial, porque vai ser uma discussão ao vivo. Olha, tem muita gente falando, eu gostaria, estou esperando que vai ter injeção ao vivo. Gente, nós estamos numa estrutura, nós estamos no São Paulo Futebol Clube, num teatro que foi recentemente inaugurado, e esse teatro, ele é muito interessante, por quê? Porque a gente tem toda essa estrutura, montou toda essa estrutura para que vocês pudessem aproveitar essa noite magnífica. Infelizmente não estamos num ambiente de clínica que a gente possa fazer uma injeção ao vivo. Então a gente vai fazer agora um assessment ao vivo. Acho que a gente trouxe aqui um pós que vocês puderam aproveitar, que foi a Tainá, e agora nós vamos convidar o Dr. Marcel Vinícius para abrilhantar essa discussão agora conosco. E a gente vai chamar a nossa paciente para sentar aqui conosco, para poder todo mundo aproveitar essa discussão. Bom, boa noite, gente, mais uma... Obrigado, muito obrigado. Então a gente colocou o Marcel nessa missão. E bom, e daqui a 3 minutos vocês já vão descobrir por que a gente colocou o Marcel nessa missão. Lembrando que aqui a gente vai fazer o assessment, fazer a avaliação dessa paciente, vamos discutir anatomia, planos de aplicação, mas é uma paciente que seguirá na nossa jornada, né, Marcelo? Não vou dar spoiler e, quem sabe, vocês vão vê-la em aí detalhe. para vocês verem os resultados da paciente ao longo desses dias que nos seguem no Revolução Cosmetria, e tem mais coisa ainda. É isso aí. Bom, então eu vou para a cadeira do Marcel e ele assume aqui a minha posição. Toda sua, Marcel. Oi, gente, obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Silvia. E me colocaram numa situação aqui extremamente especial e ao mesmo tempo muito difícil. Vir antecedido pelo Bógio, pela Romite e pela professora Ada é realmente um desafio muito grande. E eu quero agradecer muito. E eu não sabia que o meu era ao vivo, mas já agradeço por você estar aqui com a gente. Então, eu acho que hoje foram comentadas coisas extremamente importantes aqui e acabou ficando um pouco mais fácil para mim, né, Marcelo? Porque com os conceitos anatômicos do Ricardo Bógio, com a visão da Alessandra Romite, os assessments e as injeções que vocês fizeram, ficou muito mais fácil. E aí vocês trouxeram a Ada para me dar tranquilidade, né? Trouxeram uma mãe antes de mim, para que eu possa me sentir acolhido. Então hoje a gente... Rainha, Marcel, se você apanha. Rainha! Deixa eu te falar uma coisa. Rainha! Deixa eu te falar uma coisa, já que está ao vivo e a gente pode falar. Eu não consigo ver a Ada como uma pessoa que não tenha uma atenção maternal por mim. Se você tem esse problema, é teu. Mas eu sinto-me acolhido como se fosse maternal. Não por idade, mas por carinho. Bom, hoje nós temos a nossa paciente, eu conversei com ela, ela tem uma história muito interessante. A primeira história dela, eu vou pedir para você olhar para mim, é que ela perdeu 55 quilos. Primeiro, você está de parabéns, porque eu estou tentando perder 5 e até hoje não consegui. Perder 55 quilos, para todos nós, em termos de assessment, como foi falado, o que a gente tem que se preocupar? Quando a gente envelhece com reabsorção óssea, perda dos compartimentos de gordura, desestruturação facial, ação da musculatura. Mas quando a gente emagrece, a gente exacerba qualquer que seja o sinal do envelhecimento. Então, por muitas situações, a gente, antes de fazer um emagrecimento profundo, a gente está com o rosto estruturado, porque todos os compartimentos de gordura
estão completamente integrados e a gente acaba por emagrecer e desestruturar toda essa face. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, na verdade, com ela, é tentar identificar quais foram os sinais que ela mais notou com esse emagrecimento. Porque a gente vai notar, sim, sinais de reabsorção óssea, mas eu tenho certeza que pós-emagrecimento você achou que você deu uma envelhecida, uma entristecida. Sim ou não? Muito. Então eu vou pedir pra gente fazer aqui, na 1, aqui, na 3. Aqui é ao vivo, pode falar bobagem, né? Então tudo bem, pode. Falar bobagem assim, olha ali e tal. Olha ali naquele número 3. Você quer fazer marcação no rosto? Ah, eu vou, quando a gente vem, Daqui a gente os brinca, né? lapecinhos, A gente vem, já que é pra brincar... Não, ele trouxe, olha lá, ó. Trouxe daqui pra mim. A primeira coisa que a gente vai ver, eu vou pedir para dar um zoom in nela aqui. Esquece de mim, ela é que é a estrela. O que acontece quando a gente perde peso? Nós temos um envoltório superficial de compartimentos de gordura superficial. E se a gente vira um pouquinho, a gente começa a entender temporal, anterior e posterior. Nós vamos ter todos os compartimentos superficiais da região lateral da face, que foram descritos por Horich e Peça em 2007. E esses compartimentos, não sei se vocês conseguem notar, mas a gente consegue ver bem a estrutura óssea dela. Então, muito do que a gente vai fazer nela, óbvio que todo paciente precisa de reposição óssea, como a gente pode observar aqui nessa têmpora. Olha como a gente tem perda de volume temporal nela. Então, como foi falado aqui, pode abrir um pouquinho o zoom? Como foi falado aqui pelo Dr. Ricardo Boggio, pela doutora Ada, a gente tem que entender o paciente crânio-caudal. A gente já dá para a gente perceber uma perda volumétrica, apesar de um posicionamento de supercílio relativamente adequado, né? Mas a gente já tem uma perda volumétrica. E também foi falado pelo Dr. Ricardo Boggio que quando a gente utiliza vetores laterais, eu vou pedir para você virar um pouquinho. Quando a gente utiliza, pode pôr na 3, vetores laterais, a gente tem mais efeito. Deixa eu estar fazendo um zoom in ali. Tudo bem. Pode trazer. Quando a gente utiliza vetores laterais, olha o que acontece aqui embaixo, pessoal. Então, tá difícil para vocês entenderem que o que o Dr. Ricardo Boggio falou é de extrema importância, tanto no compartimento lateral, superficial, temporal, quanto profundo. A doutora Ada acaba de publicar um trabalho agora validando o uso do preenchedor na região temporal numa escala, para quem gosta de artigo, agora de 2021, de maio. Já está publicado, hein, doutora? Para a gente entender, porque não é só falar, se eu preencho aqui, levanta, ela vai lá e prova. Então, é fundamental que a gente entenda que no assessment dessa paciente, a gente vê um arco zigomático ósseo marcado, tá? Olha que isso, excelente essa imagem. E a gente vê uma região pré-parotídea bem vazia, que também foi falada pelo Dr. Boggio. Então, se eu tiver que pensar nessa paciente, eu obrigatoriamente vou pensar em têmpora e vou pensar em terço médio. Né, Marcelo? É uma paciente que pra gente, só da gente olhar, vocês conseguem ver um pouquinho de banda platismal aqui dela? De um excesso de pele, tanto de um lado quanto do outro. Então, olha só, quando eu melhoro a região superior, e aí a doutora Ada falou de SUF lateral, quando a gente faz têmpora, quando a gente faz também terço médio, quando a gente melhora a região pré-parotídea, que compartimento que é esse aqui? Compartimento lateral superficial. Então, como dica de injeção em terço médio, até porque amanhã, né, Marcelo, nós vamos falar alguma coisa de terço médio ou não? Amanhã parece que tem um terço médio vindo por aí, não a tem? gente chega lá. Amanhã, às 8h30, vocês não podem perder que a gente vai falar de terço médio. Marcel Vinícius, terço médio. Esse é um radialista, né? Não, pode dar um zoom in nela de novo aqui. Então, qual que seria o assessment adequado para ela? Marcelo, você me dá uma caneta preta? A primeira coisa que eu faria nela, deixa eu segurar para você, avaliando essa paciente, eu iria marcar essa crista temporal, essa margem da órbita, e eu iria entender que se eu quero tratar a têmpora, o quadrante mais seguro é esse aqui. E esse quadrante, a gente pode ver, como foi descrito pela doutora Alessandra Romiti, que
que além do compartimento profundo, a região superficial dela, não sei se vocês conseguem ver eu pegando aqui, olha como é fininho. Então essa é uma paciente que ela vai se beneficiar tanto de um produto de alto G-prime profundo, como foi descrito pelo Swift, como no MD Codes é chamado de T1, mas a gente não pode esquecer de fazer superficial. Olha aqui também. Para quem usa bioestimulador, que eu sei que a Alessandra gosta muito, muitas vezes eles fazem uma abordagem com o bioestimulador, né, Alessandra? Para, em algumas sessões, você melhorar essa região superficial. É uma outra possibilidade, mas se você pensa em fazer ácido hialurônico, você vai entender que no plano profundo, para reposição volumétrica, a gente vai usar um produto de alto G-prime, que pode ser o Voluma, pode ser o Restylane Lift. E na região superficial não é adequado, não é interessante que você use um G-prime muito alto, por dois fatores interessantes que eu vou mostrar aqui nela. Quando a gente usa um produto de reologia muito pesada, de G-prime muito alto, a gente sabe, como foi descrito pelo que o Borges falou aqui, que a gente vai ter um ramo da temporal superficial, não só de artéria, como de veia. Claro que está de vermelho aqui. Mas o que acontece quando eu uso um produto de altíssimo G-prime superficialmente? Congestão. E aí você vai estar no teu consultório e você vai ter medo, porque você vai achar que você, porque tornou essa veia congesta, você está tendo um outro problema que pode simular uma oclusão. Então, para tratar a têmpora dessa paciente, a gente trataria no plano profundo com alto G-prime, que poderia ser uma técnica de entrar, tocar o osso, aspirar e injetar. Pode abrir um zoom out um pouquinho só. E no plano superficial, a gente faria um produto de G-prime intermediário ou baixo, ou se você é adepto dos bioestimuladores, como o Sculptra ou ácido polilático, enfim, você iria fazer isso em sessões para que você tivesse um ganho nessa região. Voltando a fazer assessment, se a gente então, por que você falou de têmpora, Marcel? Por que você falou de têmpora? Muitas vezes a gente pensa que a gente deve começar sempre pelo terço médio, e é correto. Mas muitas vezes, numa paciente com grande emagrecimento, se eu faço muito terço médio e eu não sou capaz de olhar para a têmpora, eu faço malévolas. Porque eu vou ganhar muito terço médio e isso vai evidenciar muito a têmpora dessa paciente. Então, o que a doutora Ada falou aqui, de que muitas vezes ela vem lateralmente, às vezes para pegar orbicular lateral, para pegar SUF, para pegar periórbita, é fundamental para a gente não estar cometendo maçãs iatrogênicas, que é um outro problema. A gente faz uma maçã super volumizada e esquece da têmpora. Marcel, aqui você falou de um G-prime alto, supraperiostal, e depois com G-prime médio ou baixo. Você dilui produto? Você chega a diluir ou qual o produto da sua escolha? A sua pergunta é excelente. Na minha opinião, só quem tem direito de diluir produto nessa mesa aqui é a doutora Ada, porque não existia produto de menor G-prime quando eles precisavam dissolver esses produtos, não é isso, Ada? Quando ela precisou dissolver produto é porque a gente não tinha um portfólio nas mais diversas empresas com produtos de reologia intermediária ou baixa para determinadas áreas. E muitas vezes você fazer um produto de reologia inadequada numa área superficial é um problema. Só que qual que é o problema de diluir produto? Dentro do nosso país você não tem a segurança de que isso não vai contaminar esse produto. E a gente tem linhas de produtos intermediários, tanto na Allergan, quanto na Galderma, quanto na Merz. Então por que eu vou diluir um produto, seja com soro, se eu posso usar uma reologia que está numa seringa fechada, que foi feita num ambiente controlado? Quando a gente está falando de estudos científicos, não é para a gente fazer na nossa clínica como nível de evidência 10, né? Nem 5. A gente tem que se basear naquilo que está na literatura, como o Borges disse. Então, assim, se a gente tem reologia intermediária ou baixa, né, Restylane Refine, se a gente tem Volbella, se a gente tem produtos de reologia mais baixa, que são mais moldáveis, que têm uma atração e que vão causar menor edema e menor congestão, por que eu vou usar um produto diluído? Como que eu garanto que eu coloquei o soro e que esse soro dissolveu de forma homogênea e que eu estou entregando de um lado, de um jeito, igual ao outro? Quem me garante que o soro que eu coloquei dentro da seringa não está mais no começo da minha injeção e menos no fim? Então eu acho que diluir seringa, pelo portfólio que a gente tem, além de ser um risco de contaminação,
também é inadequado do ponto de vista de que a gente tem um portfólio enorme no Brasil. Agora, se explica isso em alguns autores? Sim, eles estão provavelmente fazendo essa ciência acontecer e muito provavelmente a gente vai ter mais produtos, sim, de reologia intermediária ou diluídos com toxina botulínica que tem sido tentado, mas isso ainda não foi publicado e validado e a gente não treina em casa o que a gente não tem na literatura. Eu acho que é isso que a gente fala. Um outro ponto que é muito interessante quando a paciente tem bastante consumo de compartimento de gordura superficial é uma área, Marcelo, que no MD Codes a gente chama de CK4, mas que a gente anatomicamente chama de região pré-parotídea. Essa região pré-parotídea nela olha gente, olha para isso aqui. Olha como eu tenho um efeito interessante quando eu trabalho com a região pré-parotídea. Então, muitas vezes, quando a gente põe ela de frente, ela tem uma projeção de região zigomática do osso, do arco zigomático boa, tanto a gente consegue ver quanto a gente consegue ver aqui, pessoal. Ó. Então, muito provavelmente, se você volumiza muito essa região, que seria o CK1, você vai ter uma paciente com uma distância bizigomática extremamente elevada. Então, é nessa hora que a gente pode sim usar o CK1, mas que a gente também pode usar a região pré-parotídea. Não sei se vocês conseguem perceber, olha isso aqui dela. Ó. E olha quando eu melhoro um pouquinho região malar e região malar lateral. Vocês conseguem perceber? Olha, Marcelo, que coisa interessante. Então, dá um zoom out aqui para mim, dá para mim aqui não. Então, o que acontece? Quando eu aprendo a olhar, eu não faço 1, 2, 3, 4, 5. Para fazer uma referência de CK1, CK2, CK3, CK4, CK5. Esses códigos que foram estudados numa das técnicas de preenchimento, que é o MD Codes, eles são referências anatômicas para que você avalie primeiro. Eles não são referências anatômicas para que você faça sempre. Então você pode acessar, ou fazer o assessment do arco zigomático e de repente entender que não é ali o local que você precisa colocar tanto volume, ou que você pode colocar uma quantidade de volume menor. Não é porque se faz 0,3 em CK1 no arco zigomático que eu vou fazer 0,3 em todo mundo, como o próprio Borges falou. Checklist, né? Muitas vezes eu faço checklist e o Borges falou uma coisa interessante. Marcelo, eu faço um parafuso. Então ele não precisa usar nem muito volume, nem fazer em grande quantidade em muitos pontos. Então, olha que interessante aqui, Marcel, quando você faz um preenchimento aqui na região infrazigomática, pré-parotídea, como você melhora o que seria o bichar. Então, olha que interessante, porque muita gente fica ainda com aquele conceito de preencher sombras e, na verdade, olha, se você puder mostrar, com certeza. Olha que interessante como ela melhora essa região de bichar, que ela tem um pouco de absorção, mas principalmente por conta da flacidez que acaba se alojando nessa região e quando você faz o posicionamento, né? Perfeito. O que o Marcelo falou é muito interessante. Quando a gente avalia de forma prospectiva para cada uma das áreas, a gente melhora áreas adjacentes. Isso já foi falado por vários dos professores aqui. E avaliar quando você melhora a região pré-parotídea, tanto linha lateral da mandíbula, quanto a região mais submalar, no caso dela, muitas vezes a gente vai preencher a região lateral e não vai preencher necessariamente a região submalar. Tem uma outra coisa muito interessante nela, eu vou te pedir para você sentar de lado, mostrando para lá. Totalmente de lado. Isso, perfeito. Pode dar um zoom in nela aqui, matriz. Eu vou ficar de frente para ela, para vocês verem que o meu blazer vai fazer contraste. Olha como ela perdeu volume na região malar anterior. Isso aqui a gente chama de vetor negativo. Quando eu tenho uma perda na região malar anterior, ela também tem impacto no aparecimento da olheira. Então, olha só um pouquinho. Ela também é uma paciente que a gente vai tratar lateral, lateral pré-parotídea. E olha como é importante a gente trabalhar um pouquinho esse ganho na região anterior. Pode virar para frente, eu vou manter o meu dedo. Olha uma coisa, pessoal. Acabei de tratar o que a doutora Alessandra Romiti falou. Uma grande parte da olheira dela, do hipertrófio dela, dá um zoom out, por favor, um pouquinho, eu tratei quando eu identifiquei perda de volume
no CK3, na região malar anterior. Então é por isso que a gente trata, como o Borges falou, não os maltes, trata os vetores laterais, trata a região pré-parotídea e volumiza sempre pouco a região malar anterior. Olha como eu melhoro a periórbita dela. Se eu tentar tratar essa periórbita inferior, o Tiertroff, com preenchedor, você vai fazer 1 ml, 2 ml, vai fazer iatrogenia na tua paciente. Então, lembrar dos vetores que foram ditos pelo Borges, por causa da sobreposição dos tecidos na região lateral. Lembrar que a periórbita é importante, como foi dito pela doutora Abre, e a têmpora. E lembrar da região malar medial, como foi dito pela doutora Alessandra Romiti. Dá um zoom out para mim, para você ver como eu sou espertinho. Vocês notaram que eu não falei nada de mim, porque eu não sou bobo. Botaram pessoas antes para me dar o gabarito do meu assessment. E eu usei exatamente o gabarito deles. Mas no fundo, se a gente for pensar, Marcelo, tudo que vocês falaram aqui traz para nós a magia do que é pensar num preenchimento. É pensar nas demandas anatômicas, nos desejos do paciente e numa avaliação crânio-caudal baseada em onde ela envelheceu, se ela envelheceu, onde ela reabsorveu, osso ou gordura, profundo ou superficial, quais são meus fatores de risco, e que eu vou usar uma reologia adequada para não ter edema. Então tudo isso foi o que eles falaram aqui, e eu não sei o que é que vocês querem que eu fale mais para que a gente possa invadir mais. Eu queria que você avaliasse a fronte, porque todo mundo tem dúvida da fronte. Você acha que ela se beneficiaria com um preenchimento de fronte? Que coisa interessante a pergunta do Marcelo. E olha que coisa boa. Vou te dar um roxo, ó, pra você ver. Todas as vezes que o paciente aparece no teu consultório, geralmente, ele senta na tua frente. Quantas vezes você pede para ele ficar de lado na tua frente? Fica de lado de novo para cá, por favor. Antes de você pensar em avaliar, pode dar um zoom in bem aqui. Isso. Eu vou ter que fazer o meu próprio contraste. Pessoal, vocês conseguem ver? Pode deixar, tá tudo bem. Vocês conseguem ver que aqui eu tenho já uma perda volumétrica? E eu vou ficar bem paradinho. Marcelo, você consegue ver ali na câmera? Sim. Tá. Então, o que acontece? Na mulher, a gente não quer essa fronte tão escavada nessa região aqui. Só que eu acho que essa é uma boa paciente para fazer. Lembrando que Cotofana descreveu 3 compartimentos de gordura nessa região que também podem ser acessados. E que aqui a gente também tem RUF nessa região, retroauriculares ocular effects. Então, quando a gente avalia isso e a gente devolve volume, o que a gente tem? Vamos virando para lá devagarzinho, bem devagarzinho. Olha, quando eu reponho o volume aqui, eu posso também contribuir para um melhor posicionamento. Então, para mim, Marcelo, têmpora, fronte, eyebrows, são coisas que estão intimamente relacionadas. E especificamente, pode ficar de frente, pode dar zoom out. Especificamente, quando a gente tem perda de peso importante, lembrem disso. Pensem nos compartimentos superficiais, porque eles respondem mais à perda de peso. Quando a gente tem perda hormonal importante, ou seja, uma paciente que chegou nos seus 60 anos, tem uma queda, a gente também tem muita perda de compartimento superficial. Isso foi descrito por Val Lambros em 2011. Então, se o seu paciente é triatleta, fez bariátrica, pode olhar o que o Marcelo falou. Ele vai ter muito provavelmente deflação. Não necessariamente todos esses compartimentos precisam ser injetados, mas sobretudo eles precisam ser avaliados. Pode arguir, Marcelo, se eu estiver errado, tem gente ali para arguir. Eu estou plenamente assim, é porque a gente sempre tem que pensar na fronte feminina sempre um pouco mais convexa e a fronte masculina um pouco mais reta, né? E eu acho que ela perdeu um pouco dessa convexidade. E o que a gente olha assim é que o aspecto na 3, o aspecto que a gente vê de uma paciente que perdeu peso, ela mesma me disse, é como se ela tivesse sido consumida, absorvida, chupada, né? Assim, aquela que a gente sente. Então a gente vê que a gente pode descer para qualquer um dos compartimentos superficiais dela e ela vai ter benefício. A gente não precisa fazer todos, mas para mim chama muita atenção têmpora. Marcelo, olha uma coisa interessante que eu vou falar com vocês aqui agora. Põe aqui para eu falar.
Marcel, existe uma técnica que foi descrita por um colega nosso brilhante, que é o Daniel Coimbra, do lifting supratemporal. Você indicaria lifting supratemporal nessa paciente? Eu não indicaria, por quê? Porque eu tenho uma paciente com um monte de coisa para eu trabalhar intrafacial e visível para ela. Então, por que eu vou trabalhar escondido se eu posso melhorar algo que está perfeitamente visível nela e que vai gerar um impacto melhor? E aí eu trago uma outra relação para um outro trabalho que foi o que a Ada publicou também. Quando você acessa o paciente direito e você associa toxina e preenchedor no mesmo tratamento, você finaliza mais. O que ela quis dizer nesse estudo, que não fui eu que publiquei, é: você tem que olhar para o que dá resultado e o paciente vê. Se o paciente não vê, aí você precisa explicar para ele que ele não pode fazer em outras áreas. Então, onde que eu indico essa técnica supratemporal? Nos pacientes que têm muito volume no terço médio, que eu não tenho mais para onde colocar. Famoso malarzudo, zigomaticudo, né? Eu gosto de falar que é paciente que tem ascendência indígena, que tem ascendência do norte do nosso país, ou pacientes que tenham um fototipo mais alto, ou até mesmo paciente oriental, que você não precisa fazer tanta projeção na região malar zigomática, mas você vai se beneficiar, quer seja com Bian Technique, quer seja com 3D Lift. Exato, eu acho que o que a gente precisa fazer uma consulta com os nossos pacientes, como foi ensinado por todos aqui. Como a Ada ensinou, põe um papel de um lado e do outro da face e vê as assimetrias, demonstra para ela as assimetrias, porque toda a face vai ser assimétrica e a gente tem que entender quais são as causas do processo de envelhecimento de cada um desses pacientes. E é isso que eu acho que vai fazer a grande diferença nesse evento que vocês estão fazendo. Porque é inédito você ter um monte de gente boa como eles avaliando pacientes e demonstrando tratamentos e criando perspectivas, porque pelo que eu estou sabendo, essa moça aqui está numa perspectiva... Fala você, Marcelo. Bom, a gente tem perspectiva de tratamento que a gente vai querer mostrar para vocês nos próximos dias, por isso não desgrude do seu link. Pode colocar o link debaixo do travesseiro. Brincadeira. Olha, Marcel, qual é o impacto de se fazer um preenchimento na fronte com relação na maior duração da toxina botulínica? Então, quando você tem uma perda de volume... Você acredita em miomodulação aí nessa região? Eu acredito nessa região especificamente que você está devolvendo um compartimento de gordura que está perdido. E eu acho que nessa área eu tenho que concordar com o que a Ada fala. Eu acho que é mais estruturação e devolução do que um processo de miomodulação, de ação direta do preenchedor sobre o músculo. Já penso como miomodulação mais precisa quando a gente está fazendo o que a Silvia falou, quando a gente está fazendo um preenchedor na região do sulco lábio mentoniano, que a gente tem uma interação entre esse produto e as fibras musculares de maneira mais próxima. Eu acho que sim, tem impacto, eu acho que é um tratamento que precisa ser feito de forma adjuvante, até porque esse músculo está trabalhando, está deslizando aí num compartimento que sofreu deflação. No entanto, eu acredito mais em devolução de um volume, em reposicionamento de uma forma mais bela, e sim, eles trabalham de forma conjunta. Os trabalhos já mostram que quando a gente reestrutura e usa a toxina botulínica, a gente potencializa esse efeito. Eu gosto às vezes de falar que se você com o processo de envelhecimento em determinadas áreas, a gordura foi embora, foi no caso dela com emagrecimento, a reabsorção óssea, quer dizer, teve uma perda óssea, quem ficou ali no lugar é o músculo. E o que o músculo sabe fazer? Hipertrofiar para tentar compensar quem foi embora. E aí quando a gente faz uma reestruturação, é como se o músculo se sentisse mais à vontade e não precisasse fazer essa hipertrofia. Então eu concordo com você que o efeito é de suporte, é de reestruturação. Para quem gosta de saber de produto, eu acho que assim, existe uma variabilidade de colegas que usam produtos na região frontal. Eu particularmente gosto muito de usar o Vollift, que eu acho que é um produto que ele é intermediário e ele é moldável. Mas eu não diria que seria um produto exclusivo dessa região. O que eu diria é o seguinte: sobretudo, busque um produto moldável, para que você não tenha a formação de caroços, de formações inestéticas na fronte do paciente. Se você vai escolher um produto como o Voluma, que é um produto de um G' maior, ele é um produto moldável.
né? Então eu acho que se o produto não é moldável na fronte, principalmente na fronte emagrecida, assim como no zigoma emagrecido que foi falado pelo Borgio, você vai provavelmente ter visibilidade muitas vezes dessa técnica e esse paciente pode não ficar muito satisfeito. Agora, Marcel, frente à sua marcação, quanto de produto, quantas seringas, que tipo de produto você utilizaria, por favor? Na fronte, aqui nessa fronte, eu utilizaria meio ml no plano supraperiostal. De Volift, como você de já falou. Volift. Eu faria um acesso, marcaria, morde para mim, por favor, morde, solta. Quando ela morde e solta, a gente vê a crista temporal. Eu venho discretamente anterior à linha da crista temporal, porque se eu entrar antes dela, eu vou enfrentar uma resistência, que é uma transição de plano que não é interessante. Toda vez que a gente faz força para ultrapassar um plano, a gente pode ter um acidente vascular, não necessariamente oclusivo. Então eu entraria lateralmente com uma cânula e eu faria uma técnica com Volift. Eu posso ser de do outro lado, Marcel, por favor? Desculpe, tudo bem. Acho que está meio congestionado aí. Dá para ver aqui? Desculpa. Virando um pouquinho o rosto. Então, essa é a região que essa paciente tem a sua deficiência volumétrica. O que a gente tem que ter cuidado, como o Borgio disse? Quanto mais medial a sobrancelha, maior é o meu risco de pegar esses vasos. A gente lembra que esses vasos vermelhos saem do osso. Então, se ele sai do osso, gente, aqui ele é profundo. E ele vai superficializar a mais ou menos 2 centímetros da margem da órbita. Então, nessa região que eu estou trabalhando, os vasos estão superficiais. Eu vou trabalhar no plano profundo, entrando lateralmente e fazendo a deposição desse produto e, sobretudo, massageando. Uma dica interessante é marcar a linha média para ter certeza que você vai chegar até ela e não vai ficar uma deficiência na região central. Se você tem dificuldade central, o Marcelo Bellini gosta de entrar pela região central e fazer esse preenchimento nesse compartimento central. Perfeito. Meio ml, então uma seringa de Volift. Uma seringa eu conseguiria tratar essa fronte. Quanto que você acha que seria um volume bacana para a têmpora dela? Olha, ela tem uma... Pensando supraperiostal primeiro. Ela tem uma têmpora, aí acho que o lado de lá tá melhor mesmo, né, Marcelo, aqui. Essa têmpora aqui. Ela tem uma têmpora bem funda, e eu vou ser muito sincero com você. Eu não entraria para fazer uma têmpora como essa para fazer menos do que 0,5 ml. E eu creio que nessa têmpora eu utilizaria 0,7 a 1 ml na região profunda, e superficial seria um refinamento, que eu particularmente gosto muito de fazer com Volbella, e aí esse volume ele é variável de acordo com o que eu estou vendo. Mas fica muito claro para a gente que se eu não faço essa têmpora, e eu faço esse malar, esse zigoma, eu vou piorar essa têmpora, e eu vou deixar essa paciente com um aspecto extremamente de distância bizigomática exacerbada. Então essa é uma paciente que eu faria de 0,7 a 1 ml profundo nessa têmpora, e eu complementaria com preenchedor superficial sim, em mesmo tempo. Eu não tenho essa preocupação de fazer num plano só. Então nós estamos com 1 ml de Volift, vamos pensar em 1,5 de voluma. Sim. 1,5 de voluma e mais pelo menos meio de cada lado de Volbella. Sim. E a região aqui infrazigoma. Uma combinação da seguinte maneira: eu trabalharia 0,7 ml na região pré-parotídea e eu deslocaria 0,3 ml de voluma já para essa região. Já complemento o volume deficiente na região anterior, que vai me ajudar a melhorar essa transição pálpebro-malar por aquele vetor negativo. E eu também faria o tear trough dessa paciente com no máximo aí meio ml por cada lado, e seria uma sessão interessante. Marcelo, você não faria arco zigomático? Eu poderia sim fazer arco zigomático, e aí eu combinaria ele com a fossa piriforme, por exemplo, que é uma outra área. Ou eu faria arco zigomático numa pequena quantidade, 0,1, apenas para fazer o ponto de ancoragem, 0,7 aqui, e eu poderia fazer 0,2 de CK3, de região malar lateral, aqui na região de CK3. Então dá para a gente propor para ela 5 seringas, a gente conseguiria conseguiria atingir um resultado até que satisfatório. Você sabe que nessa paciente eu faria um planejamento para tratar a têmpora e melhorar o tear trough dela. E pararia nisso mesmo que ela quisesse mais. Então eu acho que as 5 seringas tratariam, e eu saberia mostrar para ela que
eu preciso sim tratar todos os textos, porque a queixa dela é de consumo e flacidez. Só que flacidez é um preenchedor full face. Eu preciso trabalhar texto superior, médio e inferior. Em sessões, você partir para a sexta, sétima, oitava seringa numa mesma sessão, muitas vezes isso encarece e assusta o paciente. E além disso, quando eu preciso de uma área que consome muito, que é o terço inferior, você não sobe de 5 para 6 seringas, você sobe de 5 para 13 seringas. Então eu faria uma sessão de 5 a 6 seringas no máximo, pensando em têmpora, fronte, cigoma lateral, que é pré-parotídea, CK1, malar anterior e dietrófe. Para mim estaria uma sessão muito bem indicada, com um custo que ela conseguiria atingir um bom resultado e um benefício adequado. Perfeito. Agora vocês entenderam o porquê que a gente trouxe o Marcel, a gente colocou ele na fogueira desse jeito. É bom ou não é bom, gente? E olha só, é só o começo. Amanhã a gente vai ter a segunda aula do Revolução Cosmiatria com o Dr. Marcel Vinícius. Lembrando que vai ser às 20h30 nesse mesmo link que vocês entraram hoje. Então, a nossa opção de manter nessa plataforma, uma plataforma fechada que o Instagram não derruba, entendeu? Para a gente poder... Não tem penetra. Não tem penetra, então é tudo checado. Estamos nesse momento, estou até arrepiada, estamos com 1.100 médicos ao vivo. Gente, e isso aqui é só o começo. Até quinta-feira a gente vai ter muita surpresa para vocês. Então assim, mantenham-se conectados, a gente tem um encontro amanhã às 20h30. E a gente tem umas perguntinhas agora, né, Marcelo? Tem sim, a Alessandra está lá ministrando as nossas... A primeira pergunta é Bom. como vocês... Agora não. Sim, pode fazer, por favor. Como vocês abordariam os lábios dessa paciente? Marcel, lábios. Boa pergunta, Dá hein? um zoom in nela, por favor. Total, solta a boquinha, por favor. Isso. A primeira coisa que a gente tem que entender, dá um sorriso, por favor. Perfeito. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai avaliar a lábio é avaliar a dinâmica. Dá um sorrisão, bem grandão. Isso, perfeito. Uma coisa muito importante, pode relaxar, normal. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai avaliar o lábio dela é avaliar a região perioral. A gente vê que ela tem perda de volume na região malar. Pode deixar mais um. Perda de volume na região malar anterior. Ela já tem um lábio longo, ela já tem um filtro longo. A primeira coisa que eu não faria nela, porque nela é mais importante saber o que não fazer do que especificamente o que fazer. Ela precisa de todo um rejuvenescimento perioral. E quando a gente fala de perioral, a gente fala de fossa piriforme, marionete, mento. E a primeira coisa que eu não faria era fazer nada de contorno nessa paciente. Toda paciente que tem um lábio muito longo, se eu começo a fazer contorno e começo a criar linhas nesse lábio, eu vou chamar a atenção para a artificialidade e vou pesar esse lábio. A segunda coisa, que é uma coisa muito importante, que vocês têm que estar muito atentos. Toda vez que o lábio é longo e eu tenho deficiência malar anterior, cuidado com a reologia do produto que você usa na região malar anterior. Principalmente nos compartimentos superficiais. Porque se eu faço um produto de alto G-prime superficial aos músculos de elevação da mímica do sorriso, eu começo a bloquear e não permitir a ascensão do lábio. Então, antes de você querer injetar especificamente o lábio dela, você tem que saber injetar o perilabial dela. Mas volta para o lábio, senão não respondo a pergunta. Se a gente for avaliar o lábio dela de novo, o que a gente pode fazer por esse lábio? A gente pode ganhar um pouquinho mais de eversão e de volume, tanto nos tubérculos superiores. Se puder dar o máximo de zoom, vira de perfil. O máximo que você conseguir. Isso, eu vou virar ela para lá. Isso. Então o que a gente pode entender? A gente pode ganhar sim em projeção, vou até ficar na frente aqui para vocês verem. Em projeção no lábio superior, a gente nota que ele é relativamente posterior ao lábio inferior, então a gente pode tanto everter para expor um pouco mais de batom, e aí eu gosto de uma técnica anterior ao músculo na região submucosa, tá? A gente pode sim ganhar volume tanto nos tubérculos superiores quanto inferiores, mas ela é uma mulher que, como vocês viram inicialmente, ela tem 50 anos, a gente precisa estruturar toda a região perioral dela, a gente precisa se preocupar
Olha que perda de volume aqui. Faz um favor para mim. Segura aqui, Marcelo. Faz um favor para mim. Sorri aí para mim. Sorri com o dente. Se você fizer muito produto superficial aqui, olha o que você vai fazer com o lábio superior dela. Então, antes de você injetar o lábio, aprenda a injetar perilabial para facilitar isso aqui. Olha como eu já melhorei. Isso aqui, a Silvia Zimbres falou. Quando eu melhoro região malar, olha como eu estou melhorando o lábio dela. Então, eu faria assim, eversão e um pouco de volume. Com parcimônia, ela tem um dente bonito. Olha que lindo. Isso. Ela não tem o sorriso gengival só quando ela força. Então, ela é uma paciente para a gente ter uma melhora de terço médio. E aí, a cereja do bolo seria esse lábio. Esse lábio, sem um terço médio, é pintar a janela com a casa suja. Isso aí. Excelente. Marcel, não sabemos nem como te agradecer. Eu agradeço. Brilhante como Marcel sempre. deixou Aracaju para vir especialmente pro nosso muito evento. prestígio, com muito certeza. prestígio. Todos aqui, os nossos convidados, deixaram suas famílias, estão aqui desde as 3 da tarde para a gente montar toda essa estrutura, fazer um pequeno ensaio para que a gente pudesse levar o melhor para vocês. E a gente sabe que cada um veio aqui para contribuir e com um coração aberto para que a gente pudesse trazer esse evento que está apenas começando. É isso aí, teremos mais 4 dias. Segunda-feira, Marcel Vinícius, terço médio. E nariz. E nariz. Terça-feira, Ricardo Boggio falando de anatomia aplicada. Na quarta-feira, a doutora Ada falando das complicações e manejo das complicações. E na quinta-feira teremos a doutora Alessandra conosco, onde eu vou falar de terço superior, a doutora Silvia terço inferior e a doutora Alessandra vai falar de anatomia, áreas de risco e tudo mais para você que faz parte do Revolução Cosmetria. É isso aí. Bom, vamos deixar o Marcel sentar agora. Vamos. Obrigado. E vamos deixar. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado. E eu vou tirar essa cadeira aqui, quando você fala aí, Silvia. Bom, então, gente, a gente queria especificamente fazer um agradecimento à indústria, à MERS e à Allergan, que aqui não tem patrocínio de produto, não tem nada. Então, a gente trouxe a nossa experiência, trazemos os nossos casos. E por que a gente queria fazer um agradecimento especial a eles? Porque eles estão, nesse momento, acreditando no nosso projeto, mostrando que a educação à distância, ela veio para ficar, então não é só uma situação de pandemia, e o número de médicos que a gente consegue atingir com essa modalidade é muito grande. Quando que a gente ia pensar num outro momento que a gente atingiria 1.100 médicos com a gente a 2h30 nesse evento? Então, um agradecimento muito especial a essas 2 empresas que estão aqui apostando junto com a gente nesse projeto. Gente, boa noite a todo mundo. Espera aí que a gente tem outra surpresa. Sabendo? A gente recebeu uma visita muito especial. E ela foi convocada para lá, tô vendo. Quem tá aí? Mari Correia com vocês. Direto de Brasília, gente. Direto de Brasília, a doutora Mariana Correia vai falar um pouquinho do nosso projeto. Obrigado, Mari. A Mari todo mundo sabe, todo mundo que é dermato, trabalha com a cosmetria, sabe que ela teve um projeto lindo ano passado, que eu tive a oportunidade de participar, que foram aulas, que foram de ação solidária e que foi assim que a gente proporcionou um grande número de entregas de cestas básicas, não é isso, Mari? Isso, queria agradecer, para mim é uma honra, né, estar com grandes professores aqui, que já fui em tantos congressos aqui com vocês, já fiz o curso de vocês. Doutor Marcel, doutora Ada, doutora Alessandra Romiti, doutor Boggio, são mestres, né, dos injetáveis, da anatomia, de como avaliar os pacientes, fazer o assessment. Então, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. A apresentação foi incrível e agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado, obrigado Mari. pelo carinho. Direto de Brasília para cá, no meio dessa pandemia, para nos prestigiar. Mais uma vez, Mari, você é muito querida. Obrigada. A Mari é uma pessoa que é estudiosíssima, que fez cursos. Teve algum que você não fez, Mari? Ainda? Acho que no mundo todo a Mari apareceu já fazendo o curso. E a Mari agora também é outra pessoa extremamente generosa que
faz esse compartilhamento de informação e que tem a acrescentar para a Cosmiatria Nacional. Muito obrigado, Mari. Obrigada, Mari. gente. Obrigada. Bom, gente, então, olha, ficamos por aqui. Lembrando que a gente tem um